Oi, Aline. Oi, Vivian. Tudo bem? Oi, Amorim. Bruna. Tudo bom? Boa noite. Olha, a Roberta já tá aqui. Vou chamar ela. Oi, Kátia. Tudo bem? Que bom que você tá aqui. Oi, Oi, Roberta. Tudo e bom? aí, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu arrumar a luz aqui. E aí? E aí? A gente já vai começar? Sei lá, você que manda. Hoje eu tô te convidada. Ai, que maravilha. Isso é bom, né? Nossa, hoje eu não mando em nada, não tenho que organizar nada. Pois é. Eu tô no outro lado, né? Assim, um pouquinho mais Exato. nervosa, mas daqui a pouco passa. Ah, mas você tá acostumada também, né? Você andou fazendo um monte de eventos online por aí, né? Roberta, eu não me acostumo. Ai, uma hora vai, uma hora vai. Sim, vai sim. Oi, Muito bom, gente. que bom que você tá nesse movimento aí de online, né? Tá sendo bastante legal, assim, para quem estava meio sem saber o que fazer no início, né? Por o início da pandemia, aos poucos É, veio essa ideia veio na minha cabeça e não para, Roberta. Já tô com que outras bom, ideias. É, que bom, é, muito bom, né? Vocês estão me ouvindo direito? Que eu acho que eu não estou conectada na rede certa aqui, mas eu tô com medo de mexer também, eu tô te tá? ouvindo. Eu tô muito bem. Eu acho que foi a Tá, então primeira eu não vou chamada mexer. do Rio de Janeiro que que foi rápida, não teve problema nenhum, porque eu tive sempre que ficar desliga, liga, liga, desliga. É, não, mas o meu é Oi Fibra sem fazer propaganda, mas tá bombando. Não, o meu é net. Pronto, É agora que eu já tem a já net. desisti há muitos anos. Assim. Bom, eu acho que a gente já pode começar então, né? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de uma série de lives intitulada de O Poder das Relações, Afeto, Socialização e Respeito. Essas lives elas foram organizadas pela terapeuta ocupacional Aline Pinheiro e por mim. E ela está de parceria comigo. Eu sou Isabel Kopke, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou terapeuta de Floortime Informação e eu queria agora que a Roberta se apresentasse para a gente, que é uma maneira Vamos que lá. contasse um É, pouquinho da trajetória dela. vamos lá. Eu sou psicóloga. Eu comecei desde a graduação a trabalhar com autismo. Me encantou. Na verdade, eu comecei com RH e aí lá pelas tantas acabei indo para a área do autismo ainda na graduação, na pesquisa, e fiquei tão apaixonada que eu fui emendando mestrado, doutorado, sempre pesquisando aí coisas relacionadas ao autismo, né? Mais especificamente até a parte sensorial, né? Mesmo sendo psicóloga, foi uma coisa que sempre me interessou, né? E aí, quando eu conheci o DIR, eu consegui juntar isso tudo, né? Porque o DIR ele tem esse olhar, né, para as diferenças individuais, né, além de considerar a relação e onde a criança está no desenvolvimento, né, a pessoa. E eu te conheci, né, no primeiro nível de formação do DR, lá em 2010, lá nos Estados Unidos, porque antigamente só se fazia ao vivo, né, presencial, quer dizer, então a gente tinha que investir realmente para começar. Oi? Então, e a Roberta, gente, foi um anjo que apareceu lá no DIR para mim, porque ela traduziu tudo para mim, porque foi dito para mim que eu iria para os Estados Unidos e teria que ter um inglês
de, de menino de rua. Eu falei, pô, isso aí, então quando eu cheguei lá, não era nada disso. Tinha que saber inglês, sim. E aí, foi decidido que a Roberta iria me ajudar e ela, super gentil, fez isso e foi uma Foi maravilha. ótimo. A gente ficou na mesma turma, né, de apresentação, que a gente tinha que apresentar um caso, e aí a gente ficou na mesma turma, né? E então é isso, começou lá em 2010, e aí dali não parou, né? Porque aí eu fui cada vez mais me apaixonando e estudando, né? Enfim, agora eu acabei, depois de muitos anos, aí, depois de 10 anos, o Trainers, que é esse último nível para poder ser treinadora, facilitadora, enfim, sei lá como que se diz, Você né? fez com a Rosemary, porque ela fala de você no vídeo. Fiz, Ah, fiz. Na verdade, a gente tem vários passos, né, para essa última formação. A gente tem que apresentar 2 casos clínicos, a gente tem que fazer o tutor, que é a gente ser mentores das pessoas que estão começando no curso básico, né, para ajudar elas com a apresentação de caso e tudo. E a gente tem que ser co-lead, que é a gente dar aula junto com um professor. E aí eu dei aula junto com a Rosemary, né, ano passado todo. Então foi, nossa, que ótimo. não sei se Que você sabe, maravilha. né? O que é essa experiência, né? Muito bom. Maravilhosa, é. E aí, em 2015, eu criei o Além do Autismo. Eu estava no puerpério, assim, tinha acabado de ter minha filha, ainda sem voltar a trabalhar, e eu falei, cara, por que não levar informação para mais pessoas através da internet, né? E aí foi uma época que estava bombando de eventos online, aí eu comecei a ver, né, umas coisas, a seguir, eu falei, cara, é isso, vou fazer isso. E aí eu comecei assim, sabe, como quem não quer nada, e foi muito gratificante, né, ver que realmente a gente consegue ajudar muita gente, né, à distância, pessoas que nunca teriam condições de vir fazer um curso com você no Rio, né, enfim, você consegue alcançar um monte de gente, né, então foi... e aí estamos. E aí, nesse meio dessa minha trajetória com as minhas filhas, eu fui buscando outros recursos, como disciplina positiva. Aí fui ler mais um pouco, fazer umas palestras sobre comunicação não violenta. E aí a gente vai agregando um monte de coisas, né? Fora todo esse processo de autoconhecimento que você tem acompanhado aí, que eu tenho feito umas lives de tudo que eu venho buscando. Porque eu acho que a gente, enquanto terapeuta também, a gente tem meio que uma obrigação, uma responsabilidade, né? Da gente estar bem para fazer aquilo que a gente faz, né? E eu acho que é uma responsabilidade pro mundo todo, né? A gente tá cuidar do nosso campo, né? E é isso, estou aqui hoje para. Não, e assim, né, quando a gente fica muito envolvido, estudando, trabalhando, né? A gente fica dizendo, vai, se cuida, não sei o quê. E a gente acaba esquecendo de dizer para as pessoas como, né? E quando você começa e quando além do autismo começa a me dizer que eu posso falar em reiki, e que eu posso. Porque eu não estava nas mídias. Enquanto você estava nas mídias, eu estava na Marinha. Então, o meu trabalho era lá dentro, muito Uhum. restrito. Então, assim, eu preciso te dizer que você é, me deu uma liberdade. Você me livrou Ah, do peso. que É bom porque isso é saber, essa mas. intenção, tá se cuidando, é isso aí. Mas é que bom, é isso aí. Você tem todo o potencial, né? Todo mundo tem um potencial dentro de si, né? O que falta é a gente se conectar com ele, né? Porque aí passa de forma natural. E é isso. Bora inspirar pessoas aí. Vamos, cara. Então, Roberta, vamos falar um Vamos pouquinho desse lá. nosso tema. Vamos falar de relação, vamos falar de um pouquinho de socialização, né? Que eu acho que é a sua. Você gosta, né? Ah, sim, é. Assim, a socialização dá para você pensar dela de várias formas, né? Me fala se você quer especificar alguma parte de Eu esqueci socialização. de falar uma coisa. Esqueci de falar Ah, uma coisa. Eu publiquei hoje, republiquei, né? Você publicou e eu publiquei de novo uma frase que eu achei muito linda e que tem muito a ver também com Dear Floor Time, né? Que assim, tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Isso me é. fez lembrar, Roberta, o Dr. Greenspan, né, quando ele fala que não há. A gente fala muito de criança, né? Mas para mim, eu acho que todo mundo, né?
Todo mundo é É, assim. A gente fica o tempo todo buscando o melhor. Só que o melhor nosso é diferente do melhor do outro, né? Então a gente é, acaba tendo um embate nisso e é só isso. exato. Assim, eu acho que é a crença de que a gente está sempre no nosso melhor, sempre. Eu posso ter feito a merda que foi, desculpa o palavrão, mas já são 9 horas, já dá pra falar. Mas eu fiz essa merda, mas eu tava no meu melhor, né? Porque como a gente vê, como a gente fala com as crianças, né? A criança, né? As tal das estereotipias, que o pessoal chama, não sei, aquilo já é uma solução que ela encontrou. Então aquilo já é saúde. Né? Você encontrar mecanismos para driblar o que não está funcionando, isso é saúde. Né? A questão é que muitas vezes isso acaba se tornando disfuncional, digamos assim, né? Acaba te levando para um lugar, para um buraco onde fica mais difícil sair. Né? Mas a gente está sempre no nosso melhor. Né? Nem sempre o nosso melhor digamos, o esperado, né? Mas a gente está sempre no nosso melhor. Eu acho que a gente pensando isso, a gente tira um pouco da culpa de, cara, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas que eu podia naquele segundo. Né? E, claro, isso vai trazendo pra gente uma consciência cada vez maior, né? Da gente com a gente mesma, da gente com as nossas relações, né? O DR traz muito isso pra gente, dessa autorreflexão, né? Da gente estar sempre olhando pra gente, né? O que eu tô sentindo diante dessa família? O que essa criança desperta em mim? Será que eu tô tomando partido? Eu tô defendendo a criança dos pais? Será que sabe? É um monte de coisas que você começa a sacar ali, e é importante você ter esse autoconhecimento para isso não acabar se misturando, para sua própria história, né? Não acabar se misturando ali naquela dinâmica, né? Falei pra caraca, Sim. você vai me cortando aí, hein, Bel? Não, mas você é minha convidada. Você pode falar tudo que você quiser, por favor. Não, e é isso, né? Eu fico num conflito muito, muito agora eu acho interessante, né? Porque eu antes afirmava as coisas, eu dizia que a gente tem que ser natural, que a gente tem que ser do nosso jeito, e agora eu penso assim, não, agora eu estou no oposto, eu tô no. A gente tem que estudar para se relacionar, a gente tem que estudar para ter filho, a gente tem que estudar porque eu quero achar esse meio termo, sabe? Aham, Porque aham, é muito complicado isso. A gente não quer errar. Eu posso falar de mim. Eu não quero aham, errar. Eu quero acertar. Eu quero falar direito com você. Eu quero estimular o seu melhor, sabe? aham. Então, assim, o que eu Mas eu acho que faço, né? eu Então, acho que a uma gente boa, uma boa pergunta. eu acho que é importante a gente fazer as pazes com o errar. Né? Eu sei, porque eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, assim, daquela de ter medo de levantar a mão e perguntar para a professora alguma coisa, com medo de ser julgada, de estar perguntando uma besteira, ou com medo de errar, né? Eu sempre fui dessas. E eu fui vendo ao longo da vida como isso me tirou de muitas oportunidades. Né? Porque aí a gente começa a se sabotar, você começa a arrumar um monte de desculpa para não fazer aquilo, mas peraí, calma aí, eu tô arrumando uma desculpa porque é um desafio ou de fato aquilo, eu já levei para terapia isso, realmente essa dificuldade de entender, cara, eu tô me sabotando e criando desculpas, ou de fato aquilo não tá de acordo com o que eu tô a fim de fazer, né? E realmente haja trabalho para a gente sacar isso, né? Mas cada vez que a gente está mais conectado, entendendo esses nossos mecanismos, né? Mais a gente consegue ir se colocando, né? Eu vejo até, eu fui buscar um doutorado, toda a parte acadêmica de pesquisa e tal, porque eu tinha que ter aquilo. E aí depois acabou, eu fiquei com trauma, assim, eu falei, cara, agora eu não quero saber mais nada de pesquisa, agora eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Até eu conseguir achar num equilíbrio, né? Até de eu conseguir trazer um conteúdo holístico que não tem nada de pesquisa, de nada, mas que eu vejo na prática que faz bem, sabe? Então mas porque hoje eu me sinto segura para isso, né? Alguns anos atrás eu não ia nunca fazer nada que pudesse de repente desagradar alguém, que alguém fosse não curtir, fazer um comentário ou me atacar, sabe? Então é trabalho, é muito trabalho mesmo. Você se fortaleceu, né? Para depois se liberar. Não, com Agora eu certeza, com sou, certeza. agora eu sou mestre, eu já posso falar. Não, eu falo, cara, o doutorado me serviu para as pessoas, é claro, tem um peso isso, né? E foi muito aprendizado, realmente, aprender a escrever, aprender a ler, aprender a estudar, né? Mas, assim, é muito mais para hoje as pessoas virem me escutar, mas elas vão escutar eu falar o que eu quiser.
sabe? Então é como se fosse assim, assinar, tipo, ó, agora eu estou autorizada a falar qualquer merda, entendeu? Brincando, mas é um processo mesmo, Bel. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que você é uma pessoa que, pô, você sempre se desafiou, cara. Pensa, você foi para os Estados Unidos fazer um negócio de inglês sem falar inglês. Entendeu? Então, assim, você poderia ter colocado todos os milhões de desculpas, é o financeiro, é o inglês e tudo, e você foi ainda assim, né? E não foi só uma vez, não, foi várias. Então, sabe, vamos, igual a gente faz com as crianças, vamos começar a partir do que você já é capaz. Então, valorize o que você já é capaz de fazer, sabe? Porque é muito, isso é muito. E o seu muito, às vezes não é muito para outra pessoa, entendeu? O seu óbvio não é tão óbvio assim para os outros. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu e Dri, a gente sempre fala, né? Às vezes a gente deixa de falar o óbvio, porque pra gente aquilo é tão natural, né? Mas pro outro não é. Então a gente tem que falar o óbvio, sabe? E, e é isso. A gente começou a falar de socialização, foi para outro caminho. Não, e o óbvio pra gente, às vezes, é a saída do outro, né? Tipo, caraca, Sim, era isso. E a gente deixa de falar. exato. É, outro dia, eu até postei uma vez, eu escutei da Ingrid, que fez a live comigo de constelação familiar, né? O medo só passa quando a gente passa por ele. Foi assim, me marcou, porque é isso, ele só vai passar quando a gente passar por ele, né? Então, coragem não é não ter medo, né? É bora com medo mesmo, né? Isso que é ter coragem, né? Acho Eu que a Aline falou aí, né? Tem que exercitar o músculo da coragem, é isso, né? E aí a gente tem que se colocar vulnerável, não tem jeito. Não, o que me facilitava para fazer essas, para todo mundo, loucuras de ir para os Estados Unidos sem inglês, é que eu não focava nos problemas, eu conseguia focar só no que eu queria. Tipo, eu quero isso, então vamos. Maravilhoso, maravilhoso. E em que momento que você perdeu isso, gente? Volta com isso. Eu perdi mesmo, agora eu estou raciocinando muito. Não, é só resgatar. E a criança faz isso tão naturalmente, né? A criança, ela é o tempo todo, o momento presente ali, né? Porque o que faz a gente elaborar esses medos, tudo, é a gente estar sempre com um pensamento além do aqui e agora, né? E a criança está sempre no aqui e agora, né? Pois é, eu estava vendo até a sua live, foi de ontem o Renascer? Foi de ontem. Do É, Renascimento, é. Renascimento, isso, desculpa. Né? É isso, né? A gente fica tão. É porque quando a gente é criança, né, a gente vai absorvendo coisas que a gente não tem muita consciência, né? E então, por isso a gente, quando cresce, a gente acha, inclusive, que é nosso aquilo tudo. A gente é isso. Acho que por isso que a gente tem que buscar o autoconhecimento, né? Eu, por exemplo, tive uma dificuldade visual que minha mãe nunca soube, com músculo, sabe, de olho, e que isso foi resultando em interpretações do que eu via, sabe? E aí, nos meus relacionamentos foram sendo ruins. Então, juntava com sensações familiares e sensações reais minhas, né? Então, ficava muita coisa. Então, isso é Aham. bem. Mas assim, tudo é possível a gente correr atrás e ressignificar, né? E assim, a gente adulto, é isso, a gente encara a vida agora como adulto, né? E o adulto tem consciência, o adulto faz escolhas, né? E não fica só no deixa a vida me levar, né? Então é um exercício importante, até das questões familiares também, né? A gente saber que tem coisas que a gente tem que bloquear realmente, porque são tóxicas, porque não fazem bem, né? E sem julgamentos, porque cada um fez o que fez com as ferramentas que tinha no momento, né? Mas tem coisas que a gente tem que aceitar, né? Essa postura aqui, né? Tem coisas que eu, ok, obrigado, isso é ótimo para mim, agora tem coisas que eu também não quero, né? E o adulto é capaz de posição ideal. Tem mão esquerda ou direita para receber e para mandar? E aí eu já não sei, não. Acho que não, não sei. Que vale a intenção. Entendi. Roberta, tem uma coisa que me interessa muito, assim, eu sempre fiquei muito preocupada em relação, assim, o Dear Floor Time, a gente fala muito de colocar os pais para dentro da sala, né? Aí a gente trabalha essa relação, como a gente tá e tal. Só que muitos profissionais, eles escutam isso
e ou eles reagem e dizem, olha, mas eu tenho outra linha, Uhum, ou eles falam assim, ah, a criança, ela ela precisa do espaço dela. Aí, o que eu pensei? Será que isso a gente precisa aprender a ensinar não só para os pais, para a criança, mas para as pessoas que estão ao redor, uhum. sabe? Olha, eu não sei, não sei se deu para entender, assim, que eu estou querendo Uhum. saber. Não, então, no DIR a gente parte da premissa de que aquela criança ali, ela está inserida num sistema, né? Ela está dentro de um contexto. Então, que tipo de solo é aquele ali, né? Se a criança é uma sementinha, que solo é aquele ali? É um solo fértil que vai fazer brotar ou não? É um solo arenoso, um solo que está ressecado ali, né? Então, a gente tem que estar olhando para aquilo, né? E qual a melhor forma da gente olhar para aquilo, né, enxergando ali aquelas dinâmicas familiares ao vivo, digamos assim, né? Então, se eu tô só eu e a criança 1 hora ali por semana sem a família, como é que eu vou ajudar nessa relação? Que muitas vezes é a questão, né? Tem a questão sensorial, tem a questão motor, enfim, mas tem essa dinâmica, né? Então, o nosso papel ali é ajudar, eu falo muito, minha missão de vida é ajustes de interação, né? Eu acho que é a palavra que eu mais falo para os pais, né? Meu papel é de ajudar vocês a ajustar as interações para a gente potencializar o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, pessoa, né? Então, como fazer isso sem os pais estarem ali? Né? Se eu estou enxergando essa criança dentro de um contexto ali, e eu sei que os pais têm a dificuldade de lidar, né? Eu já escutei muitos terapeutas, mas pô, os pais entram na sessão e a criança vira outra, não dá para fazer nada. Como não dá para fazer nada? Se vira um caos, esse é o caos que a mãe vive normalmente. Então é ali que eu tenho que ajudar ela, porque o meu papel é esse, né? Seja você psicólogo, seja você fono, seja você TO, né? Então, assim, a gente quer ter esse olhar global para a criança, incluindo esse contexto dela. Né? Agora eu entendo que não é uma coisa fácil, né? Ninguém aprende na faculdade a trabalhar com pai e mãe te olhando, né? Então você passa por várias fases, né? Pô, tá me julgando, caraca, ai meu Deus, eu não posso errar. Aí se eu fizer uma coisa, a criança não topar, nossa, eu vou me sentir muito mal. Isso faz parte, né? É aquilo, tá? O No medo só início, passa quando a no gente passa início, por ele. no início eu acho que a gente se questionava um pouco, né? No início, quando a gente conheceu o Floor Time. Como assim? Sim, totalmente, porque é muito diferente, né? Porque a terapia, qualquer que seja, sempre foi uma coisa muito restrita, né? Ali é a criança, e você aprende assim, você vai fechar as portas do seu consultório, no final você vai lá, você dá um feedback, né? Só que essa criança, como ela tá mergulhada nesse contexto, eu preciso ter esse contexto ali comigo, né? Porque a criança vai dar uns sinais, quem conhece mais a criança do que os pais? Ninguém, né? Então não sou eu que tenho expertise daquela criança. Então eu preciso dele junto comigo para falar, ele normalmente faz isso aí quando ele tá falando com a avó dele. Ou, quando ele fica muito ocioso, ele faz assim. Outro dia lá em casa aconteceu tal coisa. Então essa troca, ela é muito importante, né? E os pais precisam saber o como fazer na hora que a situação acontece, né? A gente aprende vivendo. Né? Então, como é que eu posso passar uma orientação para eles sem mostrar o como? Sem eles viverem o como junto comigo, né? Eles vão ter esse registro, né? Oi? Enquanto uma coisa, uma vivência que eu tenho, Roberta, é que assim, o que que acontece? Enquanto os pais estão ali sendo família e terapeuta, tá legal. Mas agora, né, que é muito positivo, os pais estão chegando carregados de muita metodologia e sempre diversas. Não é, eu tenho só o Denver, não, eu tenho o ABA, eu tenho o Denver. E esses Uhum. conflitos, como que você faz quando acontece isso, assim? Bel, assim, eu explico Me muito o questiona tipo o de. tempo todo, Roberto. Sim, e faz parte, que bom, né? E assim, a melhor coisa que a gente faz é mostrar na prática. Então, assim, eu tô o tempo todo, antes, primeiro, de começar o trabalho, eu explico a proposta, eu explico da importância deles participarem, né? E durante os atendimentos, eu tô o tempo todo explicando o porquê de eu estar fazendo as coisas, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu tava com uma criança, ela tava em cima de um negócio lá, eu tava puxando ela, né? E aí, na hora que eu ia puxar, é uma criança muito acelerada, muito, né? E na hora que eu ia puxar, eu ia assim, agora eu vou
puxar, eu vou puxar. Aí eu segurava no outro e aí puxava rápido, porque ele gosta dessa emoção, né? E aí na mesma hora eu falei pra mãe, eu falei, olha, tudo que eu faço tem um sentido. Eu tô fazendo assim meus movimentos bem devagar e eu tô segurando bem devagar, primeiro, para manter ele conectado por mais tempo, segundo, para corregular com ele, porque eu não quero que ele fique num nível de ansiedade tão grande que ele já ia pipocar para fora do negócio. Então eu fui devagar, com o meu movimento lento, com a minha voz mais baixa, eu fui corregulando com ele. Então, nesse momento, eu tô explicando para a mãe o que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, o maior poder que a gente dá é passar informação do que a gente está fazendo. E se fizer sentido para ela, ótimo. Se não fizer, tudo bem também, sabe? Então, eu já tive muitos pacientes, por exemplo, dos pais fazerem dois tipos de terapia. Tipo, tá comigo e tá com uma terapia, terapeuta aba, ou enfim, né? E aí lá pelas tantas, em alguns momentos, pode ser que fique uma coisa meio conflitante, né? De, ó, pô, você tá falando para eu fazer assim, mas a outra tá falando para eu fazer assado. Eu falei, e o que seu coração tá mandando você fazer? É isso. Então, já tive paciente que tá, eu vou pro aba, e já tive paciente que ficou, não, eu vou ficar, sabe? Então, a gente passar esse conhecimento o tempo todo. A Rosemary White, ela fala muito disso, né? De a gente tem que, os pais têm sempre que sair do atendimento com um nugget, que ela fala, né? Que para mim o nugget até então era só o nugget do McDonald's, né? Agora eu já sei que o nugget é tipo assim, um insight, uma coisa maneira para eles, uma ferramenta, digamos assim, para eles levarem para casa, sabe? Então é a gente passar o conhecimento, eles vão questionar e a gente vai, tá bom, ok, ó, mas aqui eu faço assim, porque isso, eu observei isso, isso, aquilo, né? Então, assim, a gente tem que se munir de conhecimento para a gente saber o que a gente está fazendo ali na hora para a gente poder passar isso para eles, né? E isso só vem com a experiência, né? Não tem jeito, né? E alguém perguntou aqui Gratidão o que me... todo. Ah, fala. Por que eu escolhi o Floor Time, o que me encantou no método. É exatamente esse olhar holístico, né, da criança, né? Esse olhar da gente enxergar que ela é tudo o tempo todo, então eu, psicóloga, tenho que beber na fonte da TO, da fono, da físio, e essa coisa de incluir os pais, né? Porque são os que passam o maior tempo da vida com a criança, né? Não adianta eu uma hora por semana, não, eles estão ali o tempo todo, então eles precisam saber o como fazer, né? Muito mais do que o que, é o como, né? Isso eu outro dia até falei, não sei se você estava na live, né? Que eu dei um exemplo do Dr. House, daquele seriado. Eu amo esse exemplo, eu sempre falo, né? Que ele, para quem não tava, né? Ele, uma vez chegou uma paciente lá para ele falando, ó, doutor, tô tomando esse remédio aqui de asma e não tá funcionando. Não, mas te mandaram fazer, você viu lá, leu direitinho? Não, vi, comprei o remédio certinho, fiz tudo direitinho, tá aqui, mas não tá funcionando. Ah, não, tá bom, então me mostra como é que você coloca o remédio. Aí ela apertava assim, ó, igual o perfume, o remédio de asma. Aí ele, puta, mas é isso, é o óbvio. Só que para ela não era tão óbvio como é que se toma um remédio de asma, né? Como é que se coloca uma bombinha de asma. A mesma coisa com os pais. Se eu ficar fechada só com a criança, acabar a sessão e falar, olha, em casa faz assim, faz assado. Eu tô só falando, a chance dele entender de outra forma, agora se ele tá comigo vendo, ele já vai saber exatamente o que eu tô querendo dizer com essas palavras, né? Aí é a comunicação, né, que tem que estar mais efetiva, né, quando a pessoa tá vivendo aquilo junto, né? Sim, tá, eu vou mexer um pouquinho mais nesse assunto. Vai. No Summer Camp, do Dear Floor Time, da Rosemary, Uhum, e os outros, não tem pai. É uhum, só terapeuta lidando. Aí o que que acontece? Crianças, várias crianças diferentes, inclusive de lugares diferentes, e terapeutas diferentes, convivências diferentes. E até isso, a sorte é que a sorte não, a Rosemary conduz muito bem, mas existe Summer Camp que não fica muito mais nos conflitos, acho que é isso, sabe? Eu ficava me questionando, tá, mas quando para botar em grupo,
a gente não bota pai e aí lida com os profissionais? O que você pensa assim sobre isso? Não, eu acho que são propostas diferentes. Não é que no DIR a gente nunca vai ficar com a criança sozinha. Uma escola DIR, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, os pais não estão ali dentro, né? Mas as relações, elas têm como base o DIR, né? De ajudar a criança a solucionar o problema e não solucionar por ela, de usar o afeto para conectar, né? Então, a proposta ali do Summer Camp, primeiro que ia ser inviável você ter 40, 50 pais ali dentro junto com as crianças, né? Então, a proposta do Summer Camp é outra, é você conectar crianças, né? Existe muito trabalho de grupinho terapêutico onde os pais estão, você faz uma dupla e vem 2 pais, né? Então, assim, é muito de caso a caso, né? Mas, de modo geral, porque essa relação com os pais é a base, né? Uma vez que eu tenho isso, olha, agora beleza, eu já tive criança que eu falei, cara, agora eles estão prontos pra gente fazer um grupo, e aí era um grupo só eu e as crianças, né? Porque elas já estavam num ponto onde isso era possível, né? Agora, a gente considerando crianças muito pequenas, a referência delas são os pais, né? Como é que eu vou tirar eles da sala, tirar essa referência, né? Mas no caso do Summer Camp, a proposta é outra, é para ser tipo uma escola, né? Porque eles estão uma escola de diversão, digamos assim, né? Para eles, mas com a proposta de conectar um ao outro, né? Isso a Rosemary deixa muito claro, né? Não é pro terapeuta que está ali se conectar com a criança. É claro que isso é um como, né? Ele precisa fazer aquela ponte ali com a criança, mas o objetivo maior é conectar crianças entre elas, né? Que é o desafio delas. Né? Então, a proposta é essa. A proposta não é ser um atendimento clínico ali, né? Então, é outro tipo de vivência, né? Mas acontece, né? Porque a gente precisa. Eu lembro muito de primeiro eu ter que fazer esse vínculo com a criança, né? Só eu e ela o tempo todo, para depois. É muita coisa para se pensar. Eu realmente estou falando isso tudo porque é uma coisa que eu fico em conflito, né? Porque eu acredito nas duas coisas, assim, eu acho importante Uhum. você fazer do jeito que você dá conta, né? Por isso que Sim, sem dúvida alguma, você se respeitar, né? Não tem o menor problema. Né? E é isso, mas assim, na minha visão, no trabalho que eu, Roberta, faço, né? Eu acho importante ter sempre alguém comigo. E não necessariamente vai ser pai e mãe, às vezes vai ser a avó, vai ser a babá, vai ser a tia que cuida da criança, enfim, mas alguém, mais alguém que lide com a criança, entendeu? A proposta do meu atendimento clínico, mas eu sei que às vezes existem instituições ou escolas que isso não vai ser possível, né? E aí vai ser só você e a criança, tá tudo bem também, mas, por exemplo, a Rosemary, mesmo no Summer Camp, ela faz reunião com os pais, onde ela mostra vídeo do que está acontecendo, onde ela explica para eles o que está acontecendo, então não é uma coisa isolada, ela tá o tempo todo incluindo essas famílias de alguma forma, né? Não é tipo assim, larga seu filho lá e acabou, não. Ela tá filmando o tempo todo e ela faz essa reunião com os pais para mostrar o que está acontecendo aqui, qual é o nosso objetivo com isso, tá vendo nessa hora aconteceu tal coisa, e entendeu? Então ela tá. A mesma coisa que a gente faz na clínica, digamos, ela tá fazendo ali, só que em larga escala, né? Não dá para fazer individual. Ela faz no grupo, né? eu iniciei, Roberta, dessa forma, porque como eu não me sentia preparada, porque se a gente for parar para pensar, tem terapeuta que pode acabar com a potência desses pais. Você já imaginou a forma como fala, né? Olha, Uhum. não é assim. Olha, não é assado. Faz dessa forma. Tem que ter uma delicadeza, uma sensibilidade, né? No início, eu tinha essa preocupação, até por eu ainda não ter conhecido o método, por eu não ter o inglês, e no início eu não tinha acesso a livros traduzidos, né? Então, assim, é muito delicado, né? Por isso que eu Sim, e questiono. por isso que a gente vai buscando outras ferramentas, né? A comunicação não violenta e tal, para a gente poder ter também uma linguagem com os pais, né? A gente fala muito, né, no DIR, do processo paralelo. O que é o processo paralelo? A forma como eu me relaciono com os pais é um modelo para eles de como eles podem se relacionar com os filhos, né? Então eu tenho que ter uma relação
onde a comunicação é efetiva, onde eu tenho um olhar empático, onde eu vou estar acolhendo, mas eu também vou estar dando limite quando preciso, né? Então mas isso, Bel, a gente só vai aprendendo na prática, né? Não existe uma aula sobre isso, nem nada, né? E respeitando o momento de cada um, né? Mas assim, que você falou, né? A pessoa pode destruir a potência desses pais, ela pode destruir os pais estando dentro ou não. Porque mesmo os pais estando fora, ela é capaz de destruir. Né? Então, assim, aí é uma pessoa que você tem que, ok, você tem que se olhar. Por que eu me relaciono assim com todo mundo? No campo pessoal, no campo profissional, né? É muito além ali só daquela prática, normalmente, entendeu o que eu tô falando? Uma vez eu estava atendendo uma criança e me ligou uma fono que tinha acabado de avaliar ele, atender ele. Mas ela me ligou e ela estava dirigindo ainda. Enquanto ela falava comigo, ela... Não, eu tô chegando aqui na casa da criança, não sei o quê. Começou a gritar com alguém. Ela... Pô, não acredito, esse porteiro, cara. Pô, não dá pra entender. Há 5 anos que eu venho aqui, não sei o que. Não, esse cara é estúpido. Começou a xingar o porteiro. Eu falei assim... Cara, sabe quando eu fiquei assustada? Eu falei assim, cara, essa é a terapeuta que tá olhando pra aquela família, pra aquela criança? Entendeu? E assim, não falei nada, fiquei na minha, mas foi coisa assim de 2 semanas. A mãe falou, cara, não bateu meu santo ali não rolou com aquela mulher não, entendeu? Mas é isso, essa pessoa possivelmente é uma pessoa que tá mal em todos os âmbitos da vida dela, né? Então a gente ter esse cuidado de olhar para si mesmo. Não que você vai estar bem o tempo todo, ninguém tá bem o tempo todo, né? A gente tem os nossos dias, mas a gente pelo menos vai tendo cada vez mais uma consciência, né? E a maioria dos casos que deram certos para mim foram com os pais dentro da sala. Mas eu não posso te dizer, Roberta, bota todo mundo para dentro da sala, porque tem pais que eu preciso encaminhar para psicóloga primeiro. Ah, sim, sim, muitos. Muitos, a gente tem muitas famílias, assim, na verdade, acho que todo mundo, né? Semana até fiz também uma live sobre psicoterapia. Todo mundo tem que ter, né, cara? Eu acho que ainda mais famílias, né, de crianças com alguma deficiência, né, com pessoas com deficiência, é muita coisa para você lidar mesmo, né? E eu acho que o DIR traz pra gente, quando a gente está falando do R, esse olhar também da gente entender aquela mãe, da gente entender aquele pai que estão vivendo ali ainda um luto, que estão vivendo questões financeiras por conta do tratamento, que estão vivendo aceitação social, que estão vivendo rejeição dentro da própria família, falta de suporte. Então, assim, é muita coisa que a gente também tem que ter na nossa mente de que eles estão passando, pra gente já não chegar com aquele olhar que eu escuto muitas vezes terapeuta. Pô, essa família também é foda, né? Eu falo, não fazem nada do que eu falo. Tá, mas por que será que eles não fazem nada? Vamos olhar, né? Tá difícil para eles, né? Então vamos ajudar eles a fazer o máximo que eles puderem aqui, nessa 1 hora que a gente tá aqui, sabe? É a gente mudar também esse olhar e entender que qualquer um de nós pode promover a saúde daquela família, né? Não precisa ser psicólogo para isso, mas a forma como você se relaciona, o olhar, a sua escuta, né? De simplesmente às vezes estar ali. Né? Tem a frase que é da Mona, eu acho que ela fala, né? As famílias nem sempre vão lembrar do que você disse, mas eles nunca vão esquecer como você fez eles se sentirem, né? Porque é isso, é aquela sensação de, nossa, eu saí de lá, pô, foi tão legal a sessão, ou não, ou foi horrível, mas eu me senti acolhida, porque tá legal ser horrível também. A gente não tem sessão boa o tempo todo, né? Mas tá legal, é isso, faz parte do processo, a gente trazer esse acolhimento também, isso faz parte, né? Tem um monte de pergunta aí, né? Você Fala consegue ler aí, para mim? calma aí. Alguns pais precisam do tempo de terapia para fazer outras coisas, concordo, é verdade. E isso é um fato, né? Até porque é o momento que eles têm ali de, tipo, cara, agora eu vou dar uma relaxada, né? E no começo eu respeito, mas ao mesmo tempo eu também vou pontuando de que, cara, olha, é muito importante, porque o meu trabalho é ajudar a fazer essa conexão entre vocês, ajudar a fazer esses ajustes da interação, blá, blá, blá. Então eu vou explicando, os pais entram, pô, entrou, foi legal, pô, tô gostando disso, tô aprendendo coisas novas de me relacionar, tô vendo que tá melhorando e tal, e eles acabam ficando, né? Ou não, já tive pais também que, cara, esse modelo onde eu tenho que estar presente, pra mim não tá funcionando, porque eu não quero, não tô afim de estar presente. Tá bom, tá ótimo também, sabe? Então, assim, é o momento de cada um, né? É importante a gente respeitar e não levar pro pessoal, entendeu? Ah, não quiseram ficar comigo, nossa, eu devo ser um profissional horrível, devo ter feito alguma besteira. Não, cara, é o momento deles, a escolha tá tudo bem, eu não vou levar pro pessoal, entendeu? Mas aí é isso, você tem que estar meio que bem resolvida com você pra encarar dessa forma, né? E já não vir aqueles monstrinhos de, eu sou péssima profissional e tal, tal, tal. Né? Deixa eu ler outra aqui. Ah,
vi pessoas se transformando nessa pandemia com agressividade com os filhos, mas percebi que os pais que estão com muito medo, beirando o pavor, com certeza. Está todo mundo, né, com um sistema de alerta gritando, né? A diferença é que a gente, teoricamente, tem mais recursos para lidar com isso, né? As crianças não, as crianças estão no campo do imaginário ali, que elas... O que é o corona? Acha que é um bicho gigante. Cada um está pensando uma coisa, né? Elas não têm esse simbólico elaborado para entender, né? Só o que eles entendem é o que a gente está passando. Então, é importante a gente estar organizado na medida do possível, né? A gente conseguir estratégias de autorregulação, de autocuidado, para a gente passar o mínimo possível disso para eles, né? Porque o que eles mais precisam nesse momento é afeto, né? É segurança de quem é a referência afetiva para eles, né? É fundamental que a gente, enquanto terapeuta, compreenda esse tempo e dificuldade da família em conseguir participar ativamente. Olhar o contexto familiar também é importante demais, com certeza, né? A gente está falando que a criança está dentro daquele contexto e esses pais também estão dentro do contexto, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Eu, uma vez, atendi uma criança que era muito difícil a mãe se conectar com ela. Eu fazia atendimento domiciliar nessa época e quem ficava comigo a maior parte dos atendimentos era a babá. E a mãe, mas era assim, era muita dificuldade. Eu pedi para encaminhar para terapia várias vezes e tinha essa resistência também. Eu cheguei a falar, olha, a prioridade agora é você. Eu deixo de atender ela, se a questão é financeira, para você ir buscar ajuda, né? E, enfim, e aí lá pelas tantas, a babá que veio me falar que era uma mãe que tinha sofrido muito, que não tinha tido uma mãe presente, uma mãe que ela cresceu escutando que ela não devia ter existido e tal. Então, assim, que repertório de afeto essa pessoa tem? Como é que eu posso exigir demais, entendeu? Então tem que ser muito aos pouquinhos, sabe? Um trabalhinho de formiguinha ali, para ela ter um pinguinho de conexão com a filha, sabe? Para isso ir aumentando, né? Agora, se eu já começo a julgar e exigir, não sei o que de cara, eu não vou estar ajudando dessa forma, né? Uma das coisas que a gente fazia muito na Marinha, para os pais poderem entender, palestras. O tempo todo a gente botava os pais lá para aprenderem o que a gente está fazendo, né? Porque Aham, lá aham. não era todo mundo que entrava, a gente atendia muito em grupo. Que mais? A Aline falou as questões de fuga, né? Que às vezes isso de querer sair do atendimento pode ser uma fuga, sem dúvida. E aí a gente tem que, enquanto terapeuta, a gente tem que ter um cuidado muito grande também. Porque a gente tem, claro, o nosso eguinho ali, de vou interagir essa criança, que a mãe fala que não fala nada em casa, vai falar tudo aqui, vai fazer tudo aqui, olha lá. E aí você olha pra mãe, a mãe tá murchando, assim, ou o pai, do tipo, caraca, eu devo ser uma merda mesmo, porque se essa mulher que mal conhece meu filho tá fazendo tudo com ele e eu não consigo, né? Então a gente tem que também sacar esses padrões da família pra gente saber como agir ali, né? Que eu não vou poder ser tirar milhões de coisas, porque aí eu vou estar só atrapalhando ao invés de ajudar, né? Então, assim, a gente fala DR flertar, mas as pessoas que acham que vamos sentar e brincar, né? Nossa, o tanto de coisa que a gente está monitorando ali, olhando, né? Mas quanto mais você vai fazendo, mais fluido aquilo vai ficando, né? Sim, e uma coisa que me traz um pouco de dificuldade também, Roberta, é que assim, eu gosto de conectar com cada pessoa que eu estou falando. Então, eu tô falando com a mãe, aí eu tô falando com a criança, então assim, mas é isso, né? Se a gente botar a mãe na frente para atender, a gente vai poder ajudar os dois. Entendi. Mas assim, eu confesso que eu deveria colocar a mãe para atender muito mais do que eu coloco, no sentido assim, de eu ser muito mais observadora do que coadjuvante ali, entendeu? Eu sinto que é um exercício que eu tenho que fazer de já querer, tipo, me infiltrar ali na relação e ir ajustando e ajudando, entendeu? Eu tinha que ser mais, acho. Cada caso é um caso também, não dá pra gente ficar falando, né? A gente tem que entender também os pais, né? Tem pais que vão se sentir sem graça ali, que não vão conseguir, né? Porque não te conhecem e tal, então talvez você tenha que entrar um pouquinho mais, né? Mas, assim, é importante você também entender, a gente entender o nosso perfil individual, né? Então, por exemplo, eu fiz muito atendimento domiciliar. Chegou um ponto
que aquilo começou a me incomodar muito, porque eu sou uma pessoa que eu me desregulo muito com a bagunça, muito. Eu fico atordoada quando é muito barulho, quando é muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a ir em casas que estavam muito desorganizadas fisicamente, o espaço físico, entendeu? De eu não ter espaço para sentar no chão para brincar com a criança, de ter uma montoeira de roupa suja em cima da cama e a gente tinha que espalhar tudo aquilo para sentar. Então isso começou a sabe, me atrapalhar muito. Eu falei, cara, agora tá na hora de eu partir pro meu espaço, onde eu vou ter o meu controle de organização ali, sabe? Então também é importante a gente entender o que faz bem pra gente também, né? Que modelo, que tipo vai de relação e de tudo vai me deixar mais confortável, né? Sim. Roberta, tem mais uma pergunta aqui da Laís, você está vendo aí? Como você trabalha a socialização com as crianças não verbais? Profissional também é muito importante. Para mim sempre ajuda muito. Calma aí, é que eu estava lendo a outra aqui. Para nós mães, o modelo da profissional também é muito importante. Para mim sempre ajudou. Pois é, observar também. Exatamente, tem momentos que você precisa. E assim, cada pessoa tem uma forma de aprender, né? Tem gente que vai aprender com você explicando, tem gente que vai aprender observando, tem gente que só vai aprender fazendo, né? Então a gente identificar também isso, né? De como que esse pai aprende melhor, né? Ou é com um relatório, né? Então cada um vai aprender de uma forma, né? A parte da socialização, cadê? Onde é que tá, Bel? Fala aí. Como você trabalha a socialização com as crianças não verbais? A socialização delas com elas, eu não entendi, ou será... Isso, delas com elas. A criança não é porque ela é não verbal que ela não está comunicando nada, né? Ela comunica muito não verbalmente, né? Então, inclusive, tem muitas crianças verbais que socializam muito menos do que crianças não verbais, né? Então, o fato de ser verbal ou não não é um marcador, digamos assim, né? A gente trabalha seguindo o DR, né? Tipo, os níveis de desenvolvimento. Essa criança, ela tá atenta, ela tá regulada, ela tá engajada, né? Porque se ela não tá regulada, como é que ela... Se eu não dou conta do meu corpo, se eu não sei onde meu corpo tá no espaço, né? Se eu não processo o que tá acontecendo comigo, como é que eu vou socializar? Eu não vou socializar, né? Assim, todo ser humano nasce com um aparato de socialização, digamos, né? O bebê é um ser social desde sempre, né? A questão é que algumas crianças, talvez esse aparato nasça com alguma questãozinha ali, né? Ou as relações não proporcionam um desenvolvimento desse aparato, digamos assim. Então, por isso que é tão importante a gente ver as relações, né? Porque o desenvolvimento ele vai se dar através da socialização, né? A gente precisa socializar para a gente ser, né? A gente precisa socializar para a gente aprender. A criança vai aprender imitando, observando, lendo contexto, né? E para isso ela precisa estar atenta, ela precisa estar regulada, ela precisa querer se conectar com o outro, né? Ela precisa ter comunicação não verbal, primeiramente, né? E depois, quem sabe, chegando a verbal, mas mesmo as crianças não verbais, elas também, pessoas, né? Elas também podem se comunicar, né? Eu tô colocando um monte de vídeo meus atendendo a Cecília, né? Que tem paralisia e é uma criança não verbal, né? E o tanto de comunicação que ela tem naquele corpinho dela, né? Então, assim, ela tá socializando? Tá socializando. Socializar não é a gente conversar só, né? A gente está ali naquele contexto, a gente está lendo o outro, está lendo as intenções do outro, a gente está disponível afetivamente ali para aquela relação, né? Então, ela está socializando, é claro que ela está, né? Ela é uma Não é fofura isso. mesmo. Ela é uma fofura, eu tô vendo, assim, e tem muita terapeuta ocupacional que trabalha com paralisia cerebral, né? E eu acho que eu tô mandando os seus vídeos para elas, né? Porque Uhum. fica só no exercício e na atividade de vida diária. É. Não, e através da brincadeira dá para trabalhar tanta coisa que vocês precisam trabalhar, né? Então, e só que é isso, a brincadeira, o afeto, a conexão, isso tem que estar no plano de frente, né? E o trabalho vai estar no plano de fundo, por mais difícil que seja, né? Porque a gente quer o objetivo de terapeuta, não, eu quero isso primeiro, não, mas isso tem que estar atrás, né? Porque isso vai ser feito sem a criança nem sentir, né? Sem ninguém nem sentir, porque vai indo na onda, né? Sim. O perceber do olhar é a comunicação, sem dúvida, né? O olhar, nossa,
comunica muito, né? Ela comunica com o olhar, ela comunica com o braço, ela comunica de várias formas que a gente vai ajudando ela a fazer sentido daquilo, né? A gente vai criando uma intenção comunicativa naquilo ali também, né? Mas o principal é aquilo que a gente estava falando da gente lá atrás, né? A importância da gente validar o que a gente já tem, né? É o que ela já tem. Eu não vou exigir que ela faça um movimento que ela ainda nem sabe. Não, eu vou pegar o movimento que ela já sabe e vou tornar ele intencional, transformar ele numa comunicação, né? E quando ela percebe, né, Roberta, que você entendeu, é igual a criança autista, né? Que olha assim pra sua cara e fala, ela me entendeu, vou investir É, nisso. e é tipo, cara, ela tá aqui comigo, né? Que estranho, né? Né? Porque eu não tô ali invadindo, tirando, tipo, para de fazer isso que você tá fazendo, vamos fazer isso aqui porque eu sei o que é melhor para você. Não, eu vou indo através do que você tá me apresentando, né? Porque o que você tá me apresentando é o que, primeiro, é o que você interessa, o que se interessa, primeiro, é o que você já é capaz de fazer, né? O que a Aline tá falando aí? Ah, falta 10 minutos. Ah, obrigada, Aline. E aí? Não, já, Não, já falei, não lembro se tinha mais nada. não, e assim, Roberta, é isso, né? Essa conexão, essa sintonia e confiança, né? Porque você me convidou a não ter roteiro. E eu tô sempre, e eu aprendi agora que eu tenho que ter roteiro. Eu queria saber de uma coisa? Eu sempre gostei do bate-papo que ela faz com a Helena Gueiros, com a Adriana Fernandes. Adri. Vou tentar. E aí, tá Vou sair do meu fluindo? roteiro. Vou confiar nela. Deu certo. Confiar em você. Vou Né, confiar Bel, em e existem momentos e momentos, né? Tem momentos que a gente de fato precisa de uma estrutura, de um roteiro. É o que eu falei, se a gente estivesse num congresso onde você tem uma proposta do que você vai falar, você tem um tempo ali, você tem que apresentar tanto. Mas não, isso aqui eu acho que a ideia é isso, né? A gente conversar a partir do que. Enfim, eu e Dri gostamos muito desse modelo, né? A partir do que a pessoa está trazendo também, a gente vai colocando a nossa fala, né? Porque aí vai vindo de dentro, né? A gente sai da coisa rígida, né? Sim, e esse modelo, por isso que eu tenho vontade de, eu até estava falando com você, né, de botar de uma maneira que as pessoas não reajam muito, porque esse modelo, para mim, engloba tudo. Tipo, se fala do D, do desenvolvimento, do R, da relação, do I, do individual, a gente tem que trabalhar tudo. E a gente é isso Sim, tudo, a né? gente é isso Então, tudo, né? É a porque minha as vontade é pessoas escutam, gente. né? O quê? Oi? Eu não entendi o que você falou. Não, a minha vontade é essa, de dizer, gente, olha só, vocês falam as mesmas línguas, mas vocês não estão se escutando. Sim, sim. É, exatamente. Assim, é porque as pessoas, né, a gente acaba muitas vezes se rotulando, né? Até porque eu sei, entendo que algumas vezes é preciso, né? Mas a gente está aberto, a gente beber de todas as fontes e pegar o que fizer sentido de cada uma delas, né? Eu não estou falando verdades aqui, eu estou falando o que fez sentido para mim, que faz sentido no meu dia a dia, na minha prática, né? O que disso fizer sentido para você, você pega. O que não fizer, tá ótimo, entendeu? Joga no lixo, ou nem absorve. Né? Então, acho que esse que é o barato. Ninguém tem que ser 100% aquilo. Né? Eu falo, uma amiga minha falou, cara, você é um caldo de um monte de coisas. Eu falei, eu sou um caldo de um monte de coisa que eu já vivi, né? E é isso, acho que esse que é o barato, né? A gente poder ser multi, assim, né? Não, é muito bom. Quando você consegue se permitir, porque deixa eu ver o nosso tempo, porque senão eu vou desenvolver uma conversa nova. Acho que falta 7 minutos. Eu acho que falta 7 minutos. Você tem algumas coisas ainda que você gostaria de falar sobre o assunto? Não, acho que é isso, sim. E o legal é que quando a gente se abre assim para essa espontaneidade, né? Porque a espontaneidade ela tá vindo de dentro ali, né? Não é uma coisa que você programou, que você raciocinou, né? Você atrai esse tipo de coisa também. Você atrai pessoas que estão vibrando nessa frequência, né? Você atrai situações também, né? Então foi interessante que eu fiz a live de constelação, né? Familiar. E são coisas que eu nunca falei para os meus pacientes, para as famílias que eu faço, que eu gosto, né? E tal. E aí
logo depois, uma mãe me falou, cara, eu achei tão fantástico que você falou disso. Acredita que durante a quarentena a gente fez uma constelação do fulaninho? Eu falei, olha que máximo. Então, tipo assim, já abri um novo canal com essa família, entendeu? Então é isso, a gente também se colocando, a gente mostra para os outros quais são os meus interesses. Isso atrai mais pessoas, isso abre outras portas, né? Então a gente ter essa percepção, né, de que a gente pode se expandir, né? Alguém falou alguma coisa aqui. Borogodó, já aprendi ali no Borogodó. Acho que estamos inteiros e conectados, o resto flui com certeza, com certeza. E a gente fica mais aberta, assim, até para ler os sinais, assim, sabe, do universo, que às vezes vem das coisas mais... eu tenho até um livro, não sei se ainda tem tempo, que eu vou até postar depois, é um livro que já nem vende mais, chama Energia ao Quadrado. Anotem esse livro, que é maravilhoso. São 9 experimentos, eu acho, para você fazer, e você tem 48 horas para fazer esses experimentos. Tem a ver com física quântica e tal, né? E aí, só um exemplo do livro, tinha lá um negócio para mostrar que aonde você foca é para onde vai a sua energia, né? E aí... eu tinha que achar borboleta azul. Quantas borboletas azuis você vê no seu dia? Eu falei, pô, morando na cidade, Rio de Janeiro, não vejo nenhuma borboleta azul, né? Porra, aí o negócio já tava acabando lá, eu falei, caraca, esse negócio não dá certo, tá vendo? Esse experimento, nada a ver, não deu certo. Tal, aí, faltando, né, poucas horas ali para acabar o experimento, aí eu cheguei para atender um paciente, e ele tá... Aí a gente entrou no elevador, que a gente ia pro play, né? Aí ele tá assim pra mim, ó, pra minha camisa. Ele tá assim, parado, olhando, focado. Eu falei, gente, o que ele tá olhando pra mim? Eu olhei aqui, cara, eu não tinha reparado. Tinha uma borboleta azul na estampa da minha camisa. Eu falei, cara, eu fiquei muito bolada. Eu falei, gente, olha que bizarro isso. Olha que bizarro, né? E hoje em dia, depois desse experimento, não tem um dia que eu não passe sem ver uma borboleta azul. Porque o que acontece? Eu estava presa na borboleta, voando, azul. Mas não precisa ser isso. Pode ser uma borboleta num guardanapo, na televisão, num desenho, na parede, né? E aí você vê como o nosso pensamento é limitado de possibilidade, né? A única possibilidade que eu imaginava era uma borboleta voando azul na minha frente, linda, maravilhosa, né? Mas não, ela podia estar em qualquer lugar, né? Ela só tinha falado, achar uma borboleta azul, ela não falou viva, voando, nada disso, né? Então é muito legal, cara. Leiam esse livro, porque ele tá lá na sala, senão eu até já mostrava para vocês. Sim, não, isso acontece muito mais comigo, mais com objeto ou com carro, assim, se eu compro um carro vermelho, aí vejo um monte de carro vermelho. Muito. Nossa, 50 e 57 minutos. Eu queria ter esse tempinho para te agradecer demais por essa oportunidade de poder bater esse papo com você. Eu venho há Energia ao quadrado. Calma aí, deixa eu só escrever. Vai falando que eu tô escrevendo. Não, eu tô escrevendo, respondendo o livro. Eu esqueci de fixar o nome da nossa palestra de hoje. Ah, relaxa. Virou bar mesmo. Tipo... já, não importa. Quem entrou, gostou, assistiu. Mas é isso, eu queria agradecer muito. Eu venho estudando um convite para vocês, para você, para a Adriana. A Helena já se convidou há muito tempo e a gente, graças a Deus, já tem uma boa relação, é fantástica. E, assim, muito obrigada por você ter aceito esse convite, que foi, assim, imediato. Vamos! Falo de quê? Lógico. Qualquer coisa, tamo junto. Acho que aí a gente tem que se apoiar, né? Um tem que dar força pro outro, né? Então, é isso. Estamos todos juntos aí trilhando esse caminho, né? E sempre bom a oportunidade de poder bater um papo, falar de coisas da vida, de atendimento, de tudo, né? Sim. Muito obrigada, Roberta. Nosso tempo vai acabar. Obrigada. Esse finalzinho é tenso, né? 30 segundos! Não, ainda tem salva live. Vamos lá, você tem que acabar um pouquinho antes. Mas isso é lenda, porque ontem eu acabei acabou quando acabou e deu pra salvar. Acho que isso aí já virou lenda. Adoro gente experiente que já sabe tudo de live. Não, pelo menos pra mim, eu já acabei várias vezes, fui acabada e o negócio deu pra salvar. Então, acho que é lenda. Gente, isso. Obrigada, gente. Te agradeço imensamente também, você e a Aline, duas queridas aí, pelo convite. E tamo junto. Hashtag tamo junto. Hashtag.
Não, e o convite da Aline foi maravilhoso, né? Eu já publiquei, mas eu vou Ah, publicar de novo. Muito gente, todo obrigada. high-tech, todo high-tech. Muito Muito bom. bom. Obrigada, Roberta. Então é isso. Obrigada. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tá bom. Beijo.